O ministro da Saúde anuncia o fim da emergência em saúde por causa da Covid-19. Mais informações da capital federal, fala Rafael Procópio. O governo federal deve publicar nos próximos dias um ato normativo que põe fim à emergência em saúde pública de importância nacional, que foi imposta em decreto em 2020 devido à pandemia de Covid-19. O anúncio foi feito em pronunciamento nesse domingo pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro já vinha cobrando a medida, que, segundo ele, pretende passar uma sensação de normalidade, com a diminuição de mortes e casos de coronavírus no país. A decisão do governo, no entanto, não impõe o fim da pandemia, medida que cabe à Organização Mundial de Saúde. E, na verdade, ontem o que o ministro fez foi anunciar que vai anunciar, né? Foi um anúncio de que haverá o anúncio, porque ainda não está valendo. A retirada da condição emergencial da pandemia no Brasil pode impactar a autorização emergencial de vacinas e remédios. Hoje, no Brasil, os imunizantes da Pfizer, da Janssen e da AstraZeneca já têm o registro definitivo da Anvisa e, portanto, não sofreriam com essa medida. Já a Coronavac continua sendo aplicada em caráter emergencial, com base em uma resolução da agência reguladora que estava atrelada ao estado de emergência vigente. Para o infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, Evaldo Stanislau de Araújo, o anúncio do governo é natural em meio a um cenário epidemiológico do país, com redução no número de casos, também no número de mortes. No entanto, o médico, também especialista em saúde pública, espera que a autorização para imunizantes e medicamentos de uso emergencial seja estendida. Eu, pessoalmente, acho que o momento da pandemia permite que essa medida seja tomada, mas a contrapartida para que isso seja feito é que a gente tenha celeridade em outras medidas que precisam ser feitas, como, por exemplo, a análise e incorporação de medicamentos estratégicos. É o caso, por exemplo, do Paxlovid, que é um medicamento antiviral específico para o vírus da Covid, que tem uma autorização emergencial, mas que precisa avançar na sua incorporação. Se houver uma sincronia entre o rito normal e a remissão do estado de emergência, não vai haver um grande impacto na saúde do Brasil, não. Notícia da madrugada: bandidos aterrorizam uma cidade inteira no Paraná para roubar uma transportadora de valores. Está conosco ao vivo o David Musso. David, situação de momento, bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Os moradores de Guarapuava, na região central aqui do Paraná, viveram cenas de horror na madrugada, no início da noite deste domingo, após criminosos invadirem a cidade para assaltar a transportadora de valores Proforte. Por volta das 10 horas da noite, um grupo fortemente armado entrou na cidade. Para evitar a ação da polícia, os criminosos, que estavam equipados com fuzis e metralhadoras, incendiaram a delegacia da Polícia Civil e fecharam as entradas de Guarapuava com vários caminhões para que o reforço policial não tivesse acesso ao local. De acordo com testemunhas, os assaltantes chegaram a cortar o fornecimento de energia do município. Após esta ação, eles abriram fogo contra o batalhão da Polícia Militar. Os criminosos também espalharam carros e caminhões em diversos pontos da cidade para impedir a chegada das equipes da PM e da Polícia Rodoviária Federal. Alguns veículos chegaram a ser incendiados durante a ação. O prefeito de Guarapuava, Celso Góes, diz que a cidade nunca protagonizou algo parecido. Ele diz que os moradores da cidade estão assustados. Foi um grande terror, Guarapuava nunca tinha visto isso antes.
E a gente espera agora uma resposta rapidamente das forças de segurança do governo do estado, para a gente poder entender melhor o que aconteceu aqui na nossa cidade. A gente ouviu muitos tiros, onde eu estava todo mundo ouviu, principalmente próximo às pessoas que moram próximo a essa transportadora de valores, onde ela foi atacada, e principalmente também as pessoas que moram próximo do quartel da Polícia Militar. Armamentos pesados, os tiros eram muito altos, rajadas de metralhadora, é algo aterrorizante que realmente aterrorizou a todos e pegou todos nós de surpresa, não só a população de Guarapuava, mas também as forças de segurança que aqui atuam. A ação dos criminosos durou ao menos 2 horas. Informações ainda preliminares dão conta de ao menos 5 moradores feridos. O grupo conseguiu fugir em ao menos 7 carros pela rodovia BR-277. A Secretaria de Segurança Pública aqui do Paraná ainda não se pronunciou sobre o caso. Ainda não há a confirmação de quantos criminosos participaram da ação e nem se conseguiram levar alguma quantia em dinheiro. As aulas da rede pública de Guarapuava estão suspensas na manhã desta segunda-feira e a Prefeitura também orientou as escolas particulares a cancelarem as atividades. O comércio, ao menos por enquanto, não deve sofrer alterações, mas a Polícia Militar tem pedido para que a população fique em casa. Guarapuava é uma importante cidade aqui da região central do Paraná. Ela fica a cerca de 250 quilômetros aqui da capital Curitiba e o município é cercado por rodovias, viu, Megali? O que pode ter facilitado a ação dos criminosos. Agora, David, você falou de pelo menos 5 pessoas feridas. É claro que é uma informação inicial essa aqui. A gente já tem detalhes sobre o estado de saúde dessas pessoas? Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde porque os órgãos oficiais não estão divulgando qualquer informação. Esses dados que a gente tem conseguido apurar de feridos e de participantes nesta ação são de testemunhas que presenciaram esses fatos e relataram a reportagem. Mas oficialmente ainda não há uma informação sobre o estado de saúde dessas pessoas, viu, Sheila? Você também falou que ainda não há um número preciso ou nem aproximado mesmo de quantos homens teriam participado dessa ação. Aliás, a ação, mais uma vez, mais uma dessas que são chamadas de novo cangaço, né? Quando os bandidos se preparam, se planejam fortemente armados para fechar uma cidade, né? Porque foi o que eles fizeram, atravessando veículos, inclusive, impedindo a chegada da polícia e fortemente armados, fazendo moradores reféns. A gente vê nessas imagens, inclusive, imagens em que fogo foi ateado a esses veículos, também para o fechamento de alguns caminhos por estrada, por avenidas ali da cidade. E a gente também observou ali naquelas imagens muito, muito tensas das pessoas sendo feitas reféns como escudos humanos, né? Foram usadas como escudo humano pelos bandidos. Você falou que eles fugiram em 7 veículos, ou seja, são muitos bandidos envolvidos nessa ação. Não há informação de nenhum preso até aqui? Até o momento não, viu, Sheila? E aí a característica ali do município de Guarapuava, na região central do Paraná, facilita a fuga, né? Porque é um município cercado por grandes rodovias federais, a principal delas a BR-277, e é um município de pequeno, médio porte, ou seja, as forças de segurança que estão instaladas atualmente no município não foram suficientes para dar conta dessa ação robusta dos criminosos, né? Me parece uma ação bem planejada, ou seja, a gente já viu essas ações em outros locais do Brasil, no interior de São Paulo, por exemplo. Essa ação se repete agora aqui em Guarapuava, na região central do Paraná. E além da característica geográfica do município, facilita então também essa deficiência das forças policiais instaladas ali no município para coibir esse tipo de ação. Não há informação de quantos criminosos participaram da ação e até o momento não há também a notícia de nenhum preso, viu, Sheila? Só mais uma última dúvida aqui, David, sobre os agentes que foram baleados, né? A gente tem informação de pelo menos 2 policiais que foram feridos. É esse o número, o estado de saúde deles? Você pode, por favor, só repetir pra gente?
Ainda não tem maiores informações, Carla, sobre o estado de saúde tanto dos 2 policiais que foram baleados, como também 3 civis foram baleados também nessas ações. As forças de segurança e a Secretaria de Segurança Pública aqui do Paraná ainda não se pronunciaram em relação a esse assunto. A nossa equipe de reportagem está apurando essas informações, está em contato também com os moradores lá de Guarapuava e com os principais hospitais, mas ao menos por enquanto ainda não há informação sobre o estado de saúde. O que pode ser confirmado é sim, 2 policiais e 3 civis baleados, feridos nessas ações que aconteceram no finalzinho da noite e início da madrugada de ontem em Guarapuava, aqui na região central do Paraná. Obrigada, viu, David, pelas informações. Claro que as atualizações aqui ao longo da nossa programação. Agora, um destaque deste fim de semana, que foi uma publicação do jornal O Globo. A Comissão de Direitos Humanos do Senado deve pedir acesso às gravações em que o ministro do Superior Tribunal Militar, ou ministros, admitem casos de tortura durante a ditadura militar. Os áudios foram obtidos pelo historiador Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e divulgados nesse fim de semana pelo jornal O Globo, pela colunista Miriam Leitão. As ações do Superior Tribunal Militar ocorreram entre 1975 e 1985. Em um deles, uma ação de 1977, General Rodrigo Otávio fala sobre o caso de uma gestante de 3 meses que sofreu aborto depois de receber choques elétricos na genitália. Fato mais grave talvez suscita o exame da presente apelação, quando alguns réus trazem aos autos acusações referentes a torturas e sevícias das mais requintadas, inclusive provocando que uma das acusadas, Nádia Lúcia do Nascimento, abortasse após sofrer castigos físicos no Código. Em síntese, os relatos são estes. José Roberto Monteiro, Folha 419, que tem uma única declaração a fazer com pesar, no sentido de deixar claro perante este Conselho que aqui negou muitas de suas afirmativas feitas durante a fase inicial, porque naquela ocasião fora torturado, o mesmo ocorrendo com sua mulher, a qual inclusive sofreu um aborto no próprio Código Dói, em virtude de choques elétricos em seu aparelho genital. Fato ocorrido no dia 8 de abril de 74. Em outra gravação, o almirante Júlio de Sá, ministro do STM, afirma que as denúncias de tortura afetam a imagem do Brasil no exterior. Muitos têm falado em direitos humanos. Com profunda tristeza, tenho tomado conhecimento da repercussão no exterior de fatos que se passam no Brasil. Quando aqui vem à baila um caso de sevícias, estes se constituem um verdadeiro prato para os inimigos do regime e para a oposição ao governo. O que não podemos admitir é que o homem, depois de preso, tenha sua integridade física atingida por indivíduos covardes, na maioria das vezes de pior caráter que o encarcerado. Senhores ministros, já é tempo de acabarmos de uma vez por todas com os métodos adotados por certos setores policiais de fabricarem indiciados, extraindo-lhes depoimentos perversamente pelos meios mais torpes, fazendo com que eles declarem delitos que nunca cometeram, obrigando-os a assinar declarações que nunca prestaram. Em mais um áudio, esse de 78, o brigadeiro Faber Sintra diz que os réus deveriam provar que foram torturados. As lesões sofridas, caso acontecesse, seriam facilmente constatadas através de exame de corpo de delito ou mesmo laudo médico particular, posto que nenhum dos acusados foi mantido preso por prazo superior ao previsto em lei. As alegações dos acusados em juízo, no sentido de que sofreram coações morais e físicas, não podem ser consideradas, pois desprovidas de qualquer elemento probatório, por mais simplório que fosse, como por exemplo um laudo médico particular, que à época constatasse qualquer lesão, mesmo superficial, do acusado. O Ministério da Defesa ainda não se manifestou sobre as gravações. A Ucrânia diz que os soldados vão lutar até o fim em resposta ao ultimato da Rússia. Novos ataques ocorreram no último fim de semana, quando 900 corpos foram encontrados em Kiev. Arthur Queiroz. Os soldados ucranianos que estão em um complexo metalúrgico de Mariupol vão resistir ao ultimato do exército russo, que anunciou na madrugada de domingo a retomada do controle da cidade portuária. Volodymyr Zelensky não quer abrir mão do leste do país. No fim de semana, o presidente da Ucrânia chegou a afirmar que, caso os soldados sejam assassinados, ele vai abandonar as negociações de paz.
Nesta madrugada, o ministro das Relações Exteriores do país, Dmytro Kuleba, disse que as tropas do Kremlin querem arrasar o país a qualquer custo. The city to the ground at any cost. Desde a madrugada de sábado, Kiev também voltou a ser alvo de ataques, isso após o governo russo comunicar o afundamento de seu maior navio de guerra. No fim de semana, as autoridades do país disseram à rede Al Jazeera que 900 corpos de civis foram encontrados na capital, e o governo russo sancionou o primeiro-ministro britânico e anunciou que ele está proibido de entrar na Rússia. Boris Johnson respondeu que vai seguir enviando recursos para aumentar o armamento ucraniano e concordando com as sanções econômicas ao país liderado por Vladimir Putin. E nesses últimos dias cresceu também a tensão da Rússia em relação à Suécia e à Finlândia, que voltaram a sinalizar interesse em integrar a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em contrapartida, a Rússia fez um alerta, dizendo que se esses países aderirem à aliança militar liderada pelos Estados Unidos, vai ter de reforçar suas defesas e, inclusive, disse Vladimir Putin, com a implantação de armas nucleares. Esse é um assunto que, vez ou outra, volta à tona, né? Voltou mais uma vez com força na última semana e a Rússia respondeu de maneira aumentando, portanto, bastante a tensão, falando em implantação de armas nucleares para se defender dessa eventual entrada dos dois países na OTAN. Depois de pagar fiança, é solta a mulher que atropelou e matou uma ciclista no Espírito Santo, mulher que apresentava sinais claros de embriaguez. Fala, Letícia Cardoso. 2 carros teriam se envolvido no acidente que matou a universitária Luísa Lopes, de 24 anos, em Vitória, na noite da última sexta-feira. Uma das envolvidas, suspeita de atropelar e matar a jovem, a corretora de imóveis Adriana Felisberto, está em liberdade provisória concedida pela Justiça após pagar fiança de R$3 mil. No momento do acidente, o motorista apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Não parou antes. Por que você não parou antes? Olha a distância. Porque atravessou na minha frente. Você trouxe o corpo até aqui. Por que você arrastou? De acordo com a decisão judicial, um outro veículo que também estaria envolvido no acidente teria atingido a jovem primeiro e arremessado contra o carro da corretora de imóveis. O motorista fugiu do local. Luísa cursava o último ano de oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo e também atuava como modelo. De novo, né? E de novo, e de novo, e de novo a gente fala sobre esse tipo de assunto aqui. Crime de trânsito, gente que perde a vida, família inteira que é destruída porque alguém decidiu beber e depois dirigir e cometer um crime de trânsito. O que acontece com essas pessoas? Continuam soltas, né? Pagam ali uma fiança, voltam a dirigir, muitas vezes, normalmente, ao convívio da sociedade, sem pagar por isso, ou às vezes a pena é convertida em cestas básicas, serviços sociais e pronto. E dali uma semana a gente está dando o mesmo tipo de notícia. Só muda o lugar, a região e a vítima da vez. Mas crime de trânsito no Brasil continua tendo esse resultado aqui. Gente morrendo aos montes e gente criminosa que não é tratada como criminosa, simples assim. A Justiça decreta a prisão preventiva do suspeito de esfaquear um repórter da TV Globo em Brasília. Leandro Aslan. O repórter da Globo Brasília, Gabriel Luiz, segue internado na UTI de um hospital particular do Distrito Federal. Ele apresentou melhoras neste fim de semana e já caminha pelos corredores da unidade médica após ser estubado. Neste domingo, a Justiça do Distrito Federal determinou a conversão de prisão em flagrante para preventiva a José Felipe Tunholi, jovem de 19 anos que atacou a facadas o jornalista na última quinta-feira. O homem de 19 anos foi preso e um menor de 17 foi apreendido na sexta-feira após ambos terem cometido o crime na região do Sudoeste, em Brasília. Mais um feriado na folhinha. A Comissão de Educação do Senado só volta a se reunir na semana que vem para tratar das denúncias envolvendo o MEC, o Ministério da Educação. De Brasília, também informação agora com Márcio Rocha. Por causa do feriado prolongado de 21 de abril, os 2 diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, convidados para falar sobre as irregularidades no órgão, só devem ser ouvidos no Senado na semana do dia 26. O requerimento de convite foi aprovado pelos membros da Comissão de Educação, que querem mais informações sobre a atuação de 2 pastores evangélicos suspeitos de pedir propina para liberar verbas públicas. Além disso, eles devem ser questionados também sobre a licitação de ônibus escolares com as
suspeita de 700 milhões de reais de sobrepreço. O Palácio do Planalto conseguiu impedir a instalação de uma CPI para investigar o caso, sob o argumento de que a comissão seria usada como palanque eleitoral. Para o senador Jean Paul Prats, isso é irrelevante. Mas quando são pegas no ato assim, tem que ser investigadas, dependendo de ser período eleitoral ou não. Na última quinta-feira, depois de impor sigilo, o Gabinete de Segurança Institucional liberou os registros de entrada e saída dos pastores Arilton Moura e Gilmar dos Santos do Palácio do Planalto. Ao todo, segundo o gabinete, os dois participaram de pelo menos 35 agendas, a maioria em 2019 e na Casa Civil. Do total, 6 ocorreram depois de o MEC acionar a Controladoria Geral da União para apurar as suspeitas envolvendo os religiosos. Vamos falar um pouquinho de futebol. Timão e Galo. Olha aí, Sheila. Viu? Nada como um dia depois do outro. Corinthians e Atlético dividem a ponta da tabela no Brasileirão. Maurício Ferreira. A segunda rodada do Brasileirão chega ao fim com a liderança dividida entre Corinthians e Atlético Mineiro. Ontem o Galo venceu o Atlético Paranaense por 1-0 em Curitiba com gols de Matias Zaratio. Corinthians fica à frente do Atlético na tabela pelo saldo de gols. Outros 5 jogos agitaram o domingo de Páscoa no Brasileirão. O Santos venceu Curitiba por 2-1 na Vila Belmiro. O Flamengo bateu São Paulo de Rogério Ceni no Maracanã por 3-1. O Bragantino passou o carro sobre o Atlético Goianiense com uma goleada por 4-0 no Nabi Abichedi. O Inter, na despedida de D'Alessandro e com um gol do argentino, superou o Fortaleza por 2-1 no Beira-Rio e o Botafogo fora de casa fechou a rodada com triunfo sobre o Ceará por 3-1 no Castelão. E a nota muito triste, na verdade revoltante, né? É a briga de ontem, uma verdadeira batalha antes do jogo entre Santos e Curitiba, na Vila Belmiro. Uma pena, o jogo foi tão movimentado, tão cheio de alternativas, gol daqui, gol dali, e do lado de fora a torcida, ou parte, né? Da torcida deu aquele vexame, 18 presos. Mas quem vai falar mais sobre esse assunto é o Milton Neves. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Olá, Sheila! Oi. Olá, Carla Bigato! Oi. Olá, Megali! Luiz Guilherme Megali. Nós. Rodada interessante do Campeonato Brasileiro, né? São Paulo, então, tomou de 3-1, fora o baile lá no Maracanã, molecada não aguenta mesmo, não tem jeito, o Flamengo embalado com a sua torcida, arrebentou. Galo mais lindo do mundo, foi apertado contra o Atlético, né? Seu homônimo. Mas é que o Atlético de Curitiba tem um H no meio, entendeu? Então o Atlético Mineiro, Zaracho, né? Zarracho. Esse cara aí foi a melhor contratação. Esse cara tem que ser argentino, tem que ser titular da seleção argentina. Ele joga demais, Então o Galo ganhou mais uma. E tivemos também, mas na Vila Belmiro, o Santos 2-1, apertado o jogo. Curitiba fez uma boa partida. Curitiba, que é o grande nome historicamente do alto da glória do futebol paranaense, mas acabou perdendo por 2-1. O Santos cumpriu tabela. Agora, cumpriu a obrigação, ganhando apertado em casa. Mas o lamentável, vocês já falaram, a briga. Conseguiram brigar torcedores do Curitiba com os torcedores do Santos. São co-irmãos. Gente, não tem mais jeito. O Curitiba apareceu lá com os 8, 10 torcedores e os 40 do Santos batendo neles. Mas ali houve provocação, né? Agora, uma coisa ridícula, porque encrenca tem no Fla-Flu, Grenal, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, não sei o quê. Agora, num jogo desse, o jogo da paz na Vila Belmiro, entre Curitiba e Santos, que não tem nenhuma rivalidade, o pau quebrou. Uma vergonha. Mais uma vez. Um abraço.